Olá, bom dia, amigas, amigos da TV 247. Hoje é dia 9 de março de 2021, 10 da manhã. Uma alegria receber mais uma vez o professor Alisson Mascaro, filósofo de direito, nosso convidado mensal aqui na TV 247. Bom dia, Alisson, tudo bem? Leonardo Atushi, bom dia. É uma alegria muito grande novamente estar aqui na TV 247 falando a você e a todas e todos que nos acompanham. Alisson, é um grande prazer e eu queria te agradecer aqui publicamente pelo vídeo maravilhoso que você nos mandou sobre os nossos 10 anos, em que você, resumidamente, fala sobre a importância do debate de ideias, da disputa ideológica numa sociedade como a sociedade brasileira, que foi tão contaminada pela mentira, pelo discurso de ódio, pelas chamadas fake news. Então, seu vídeo é muito interessante. Já te agradeço publicamente aqui. E esse vai ser um dos temas que a gente vai abordar hoje, né, Alisson? Sim, Leonardo, uma alegria muito grande comemorar com você e com todos que participam do 247, comemorar os 10 anos desse canal. Inclusive porque não basta apenas um projeto, é preciso que haja uma caminhada com suor, com as possibilidades que se abrem nos momentos inesperados, e o 247 cumpriu esta etapa nos 10 anos iniciais. Então, esses 10 anos foram a semente que se lançou ao solo e concretizou, ela frutificou. Imaginem os próximos 10 anos, os 20 depois disso. É muito trabalho que vem pela frente. Parabéns. Muito trabalho, exatamente. Vamos ter que semear mais para plantar mais e colher mais. Vamos lá. Deixa eu agradecer aqui, ó, a Renata Miele, Carlos Cavalcante, Aurelúcia, Maria Aparecida, Luci Soares, Luci Tonieto, Paulo Roberto Medeiros, Ivani Souza, João Valderi, Maria Ribeiro, Gildomar Nepomuceno, Renata Beiro, Najana, Rui Porto Fernandes. Também tem aqui, ó, Gladys Brissac, e tinha aqui também, tem aqui também, ó, a Lucilene Fabres, né? Muito bom a gente recebendo novos assinantes, porque aqui é um projeto diferente, são os assinantes que mantêm um projeto de comunicação. Então, isso é uma coisa totalmente nova, em que as pessoas são, na prática, os donos do veículo de comunicação. Alisson, aproveitando esse aspecto, a gente está chegando a esses 10 anos no momento em que o Brasil começa a dar uma virada, né? E ontem eu fiz um agradecimento público a todo mundo, dizendo, olha, isso é fruto de todos aqueles que não desistiram, que acreditaram, que lutam pela democracia, que estão construindo uma mudança de percepção na sociedade brasileira, de narrativa, e isso permitiu, né, a essa decisão do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem, que devolve os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Queria te pedir para fazer uma pequena análise dessa decisão, como é que você viu esse fato como jurista, né? Depois a gente entra na nossa pauta aqui. Leonardo, eu tenho uma responsabilidade muito grande ao me pronunciar agora sobre os acontecimentos de ontem. Sou professor de Direito da faculdade mais antiga do país, Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Quero dizer para você que me acompanha que o momento de ontem é um momento muito especial, de muita comemoração, porque um injustiçado conseguiu, de alguma maneira, algo que aliviasse a injustiça sobre os seus ombros, o que é raro. A história da humanidade é uma história de injustiças que não se conseguem pronunciar e que não se conseguem defender. Quantas e quantos morreram no mundo injustiçados sem que pudessem pronunciar e sem que pudessem provar esta injustiça e a sua condição não criminosa. Então, o dia de ontem, efetivamente, é um dia muito especial, porque por detrás desta caminhada houve inúmeras pessoas que nunca desistiram. Talvez, daqui a pouco, será mais tranquilo e mais fácil não sofrer o estigma de tudo que se passou, mas no começo era horrível. Então, advogadas e advogados, as pessoas da sociedade que se pronunciaram contra o lawfare, que se pronunciaram contra o estado de coisas absurdo que se deu com esta operação dita Lava Jato, e que foi um dos piores momentos da história jurídica do país, todas e todos que se envolveram nesse processo, nós conseguimos sair da caverna, conseguimos sair do buraco, à custa de um sofrimento pessoal de muita gente, inclusive
do ex-presidente Lula, um sofrimento inenarrável, mas à custa também e fundamentalmente do país. O país está destroçado e foi destroçado principalmente por aquele que é um instrumento jurídico. Então, não nos esqueçamos. História, lembre do que se passou. Embora estejamos alegres, nosso país foi destruído. E ontem, tentando bater em retirada, a Operação Lava Jato entregou os anéis para não perder os dedos. Mas nós não esqueceremos historicamente de tudo isto. E um dia haverá condições, ainda não é agora, um dia sim haverá condições de dizermos e escrevermos com todas as letras a história da nossa gente, do nosso povo e mostrarmos que nós fomos levados a um buraco, mas nós vamos conseguir retomar a história da nossa gente e nós vamos conseguir transformar a nossa sociedade. Muito importante essa sua fala, Alisson, porque muitas pessoas não estavam vendo a luz no fim do túnel, né? A Maria Antonieta está dizendo: Moro e Dallagnol nos legaram essa tragédia em que vivemos. Devem ser julgados, né? Agradeço também ao Rodrigo, que chega aqui como assinante. É importante isso pelo seguinte motivo. O Lula teve a sua injustiça reparada, mas a questão vai muito além do Lula, né? A Odebrecht, por exemplo, né? O Deltan Dallagnol fez uma fala quando se dizia que ela iria quebrar pelo FBI, ele botou kkkk. Bom, é a Odebrecht. 200 mil pessoas perderam os empregos. A CUT lançou um estudo de que 4,4 milhões de brasileiros perderam empregos em função da ação de Sérgio Moro e dos procuradores de Curitiba. O Brasil era a 6ª economia do mundo, passou a ser a 12ª economia do mundo. Um outro ponto fundamental é que eles elegeram Jair Bolsonaro, né? Um personagem de corte claramente fascista, que pode jogar o Brasil na escuridão completa. 260 mil mortes. E um ponto fundamental é dizer o seguinte: as pessoas que prepararam o terreno para a ascensão da extrema-direita, de alguma maneira, são cúmplices também. O Fachin sempre soube que o Moro não era um juiz competente. Ontem um colunista nosso, Mário Vitor Santos, perguntava: será que o Fachin vai devolver os empregos? Será que ele vai devolver a vida àqueles que morreram? Então eu queria te pedir para falar um pouco também sobre a reparação por esses prejuízos. A minha análise muito direta sobre o que se passou ontem é uma análise que permite observar a explicitude da opção totalmente política e da condução totalmente política do Poder Judiciário sobre os fatos sociais, políticos, institucionais do Brasil nos últimos anos. Como pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de anos lidando com este fato, lidando com a Operação Lava Jato, depois de anos sendo confrontado com decisões que ele próprio lavrava, que ele próprio colocava a público e de outros que efetivamente também se punham a decidir, como é que pode, depois de muitos anos, então, agora, da noite para o dia, ele acorda e resolve ver a incompetência jurídica de Curitiba para o julgamento dos casos da Operação Lava Jato. Isto revela que a decisão judicial é uma decisão eminentemente política. Faz muitos anos que eu tenho insistido com este fato. Eu escrevo sobre isso, eu tenho um capítulo de livro inteiro só para explicar como funciona a decisão jurídica. É lá no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito. Eu insisto com o fato muito basilar de que o judiciário não decide com base na legalidade, decide com base no interesse, na posição política, no preconceito, com base na ideologia. As pessoas ficam chocadas dizendo: mas onde está então o direito positivo? Onde estão as leis? Elas servem no final para dar uma embalagem para aquilo que já se quis. Então, no dia de ontem, é preciso comemorar porque o ministro do STF, Edson Fachin, efetivamente deu uma decisão que parece que agora retoma um pouco dos mínimos ares de razoabilidade ou de boa condição de leitura daqueles que são os fatos e daquele que é o direito, no caso da Operação Lava Jato. A minha pergunta central é: por que agora?
Porque depois de 5 ou 6 anos, será que nós não observamos o estrago que isto realizou no país? Esse estrago não se paga. Esse estrago efetivamente está consolidado e não há o que faça voltar para trás. Então, quero dizer que é preciso comemorar, mas quero também, Leonardo, apontar para o fato de que existem ainda algumas pequenas armadilhas que vão se tentar colocar no meio do caminho. Efetivamente, este bater em retirada da Operação Lava Jato não foi totalmente uma batida em retirada. Eles ainda deixaram por meio do caminho algumas pequenas bombas para ver se, por um acaso, com desatenção, estas bombas podem ainda matar os seus inimigos de sempre. Guardem, a esquerda é a inimiga de todo o complexo institucional do país. Então, é contra ela que se vai deixar estas bombas. Não é contra a extrema-direita, não é nada contra isto. É contra qualquer coisa que possa parecer esquerda. Então, é preciso ainda observar como será a recepção deste juiz futuro de Brasília, cujos casos serão distribuídos para esta vara de Brasília. É preciso observar como se dará esse caso. Muito certamente, a maioria destes casos já prescreveu, portanto, juridicamente não há o que fazer. No entanto, eu volto a dizer, não adianta esfregar dizendo não há juridicamente o que fazer. Eu volto a anunciar aqui o que tem anunciado há 20 anos e que hoje muita gente escuta. A decisão judicial não é uma decisão legal. Por mais que já tenha havido aqui a prescrição, é capaz que haja alguém que venha dizer que a prescrição não ocorreu, só para poder mobilizar a imprensa, esta vendida para o capital, para poderem dizer, será que vai ser candidato ou não o ex-presidente Lula, porque um juiz, ele aceitou os argumentos mostrando que o Lula não tem 75 anos, ele foi registrado 10 anos mais velho, é capaz que contem a idade dele com 65 anos, ou seja, sempre um absurdo acontecerá, mas hoje está muito mais fácil de ser desarmado. Muito importante a colocação. Ontem a gente recebeu juristas, vários disseram que os casos estão todos prescritos, mas é importante garantir também a condenação política do Moro com a sua suspeição, porque causou prejuízos irreparáveis à sociedade brasileira. O Brasil teve um PIB de 2 trilhões de dólares. Hoje o PIB brasileiro é de 1,4 trilhão de dólares. A moeda brasileira se desvalorizou muito e o Brasil perdeu muitos investimentos, então isso é responsabilidade direta daqueles que decidiram voluntariamente quebrar empresas brasileiras porque estavam a serviço de interesses internacionais. Hoje isso é muito fácil de ser demonstrado porque não é mais teoria da conspiração, está ancorado na própria realidade. Agora, eu queria te perguntar sobre a questão da disputa ideológica. Vamos imaginar, então, que ex-presidente Lula consiga ser candidato, dispute, volte à presidência, né? Algo que sempre se falou é que os governos democráticos progressistas no Brasil cuidaram da população brasileira, aumentaram o poder de consumo, mas não aumentaram o nível de conscientização política. Há um déficit de consciência política no Brasil. E você tem alertado para isso há muito tempo, inclusive aqui nas nossas conversas. Uma dessas conversas gerou um diálogo com o deputado Glauber Braga a respeito dos centros de formação socialistas. Então, eu queria te pedir para falar exatamente sobre a necessidade de conscientizar politicamente a sociedade brasileira. Obrigado, Leonardo. Eu penso que o que se passou no dia de ontem e provavelmente o que se passará hoje, porque as informações que também tive, várias e vários tiveram, que o mundo jurídico, inclusive, compartilhava, é que esta semana seria uma semana decisiva para os julgamentos do STF que envolviam a operação spoofing, a tal vaza-jato, e, portanto, o que se viu no dia de ontem é uma espécie, efetivamente, de contra-ataque para evitar um mal maior. Mas, eu volto a falar, é possível que ainda hoje, nesta semana, tenhamos mais decisões em pauta no STF, e, eventualmente, elas podem ser retiradas de pauta apenas por conta de uma espécie de recalibragem das circunstâncias, mas, efetivamente, esse quadro ainda está em andamento até bastante positivo. É preciso colocar em pauta a suspeição do ex-juiz
ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Portanto, ainda há muito que ganhar somente no embalo dos últimos acontecimentos. Pois bem, dito isto, eu quero aqui dizer também que é preciso pensar nas questões de forja da nossa luta, do que virá nos próximos tempos, mas antes de entrar nisto, Leonardo, que talvez fosse e seja um tema central dessa nossa reflexão, inclusive o tema proposto para esta live da manhã de hoje, eu quero poder engatilhar os fatos de ontem com a luta na base, a luta futura, e dizer que existe eventualmente aqui um problema imediato a ser pensado que é da luta de base e ao mesmo tempo é com base nos acontecimentos de ontem, do dia de hoje, inclusive, e de outros mais. Nós temos que saber contar e nós temos que saber mobilizar a nossa gente, não só para as grandes questões, e estas eu vou falar daqui a pouco, mas eu estou falando efetivamente da mobilização para o que se passa nos dias de hoje. O que eu quero dizer aqui muito explicitamente a você que me acompanha nesse momento? Eu quero, inclusive, aqui poder pensar e estabelecer as táticas para as estratégias próximas da nossa luta política. Em primeiro lugar, companheiras e companheiros progressistas e de esquerda têm sempre um perfil, eu diria, psicológico e psicanalítico, de tentar observar todas as pedras do caminho e, a partir daí, chorar por antecipação, mesmo que uma grande vitória tenha acontecido. Então, o que se passou nos dias de ontem já alarmou e já possibilitou uma espécie de rearmamento de todo o perfil da direita, desta neoliberal, e da chamada extrema-direita, essa muito dada a milícias, muito dada a este mundo militarizado. Pois bem, estes dois campos, o campo da direita neoliberal, que é pior, inclusive, do que esse campo apenas militarizado, porque uma coisa é ter a arma na mão, um dia, eventualmente, essa arma pode ser tirada da mão de quem tem esta própria arma, mas outra coisa é a bomba atômica do neoliberalismo, porque dá mais trabalho refazer um país entregue do que tirar uma arma da mão de um miliciano. Então, para mim, a extrema-direita da arma na mão, em algum momento, ela é até menos pior do que a direita cheirosa dos neoliberais. Pois bem, esses dois campos estão dizendo assim: olha, o que se passou não é a isenção judicial comprovada do ex-presidente Lula, é simplesmente uma discussão sobre competência judicial, jurisdicional. Portanto, o que se passa não é a prova de que o Lula está isento de crimes. Pois bem, o que pensa a esquerda? A esquerda está pensando assim: olha, ainda haverá julgamento em Brasília, porque o ministro Fachin remeteu os autos para a primeira instância de Brasília. Nós poderemos sofrer tudo novamente. Poderão julgar o Lula até a segunda instância antes da eleição de 2022. Pois bem, o que estou dizendo para vocês é que a luta política se faz com firmeza e com entusiasmo. Gozem o dia de ontem. Gozem o fato de que a Lava Jato bateu em retirada contra estes perfis de seus amigos, de seus colegas de rede social, de grupos de WhatsApp. Vocês podem esfregar tranquilamente a afirmação de que há uma decisão de ministro de STF que jogou por terra toda a construção destes anos da perseguição judicial inominável da Operação Lava Jato. É isto que se deve falar a público. Entre nós, é preciso trabalhar efetivamente para desarmar estas bombas. Mas se nós anunciarmos bombas potenciais antes de fazermos um processo de mobilização social, nós já estamos dizendo do sofrimento antes de catalisar as pessoas para a marcha. As pessoas, no entanto, só marcham com esse processo de entusiasmo. Não, é importante isso. Sim. Isso que você fala, professor Alisson, porque assim, quer dizer, a hora de celebrar, né? Porque muita gente também tem o pé atrás, celebrar porque as pessoas se movem quando elas veem também a perspectiva de vitória, né? Então, o dia de ontem abriu uma perspectiva de vitória, de sair do túnel, a luz no fim do túnel. Isso tem que se traduzir em entusiasmo, né?
Perfeitamente. Então, a ideia central aqui é mostrar, agora já encaminhando para questões muito imediatas, é mostrar que a resistência daquelas e daqueles que apanharam por anos e que são minoria, efetivamente, esta resistência foi heróica e ela conseguiu, ao cabo de todo esse processo, demonstrar que todo o caminho da Operação Lava Jato era um caminho de ilegalidades. Ponto. Isto aqui é o primeiro passo a ser demonstrado. 2, não se pode desconhecer o fato de que a maioria da nossa gente é constituída de modo, hoje, conservador, com, inclusive, algumas esferas levadas ao reacionarismo. Não se desconhece isso, mas então a forma de mobilizar é ainda melhor, porque então nós dizemos assim: olhem como é que uma minoria de lutadoras e de lutadores conseguiu resistir contra uma opressão da maioria, e esta minoria tem pauta política para salvar o Brasil, para levar o Brasil a um outro patamar civilizacional. Então, é preciso reconhecer que esta luta, que é a luta de esquerda, é diminuta nas condições de hoje do Brasil. Não quero dizer que sempre será assim. Quero dizer que nesta década de apogeu do neoliberalismo, década das contradições, inclusive do modelo de esquerda que se pretendeu dar para o país, que foi uma esquerda que incluiu, mediante o consumo, menos pela mobilização das massas, e também há aqui problemas estruturais em todo esse caminho. Mesmo assim, esta luta de esquerda hoje é a única que pode dar pauta para tirar o Brasil da sua encruzilhada civilizacional, porque a direita neoliberal aprofunda toda essa tragédia. Não fosse a direita neoliberal, nós teríamos indústria pujante e nós produziríamos as pesquisas para a vacina nossa contra o coronavírus. Então, hoje, nós não precisaríamos estar dependentes de vacinas alheias. Cuba faz isto, o Brasil não faz porque não é soberano, mas o Brasil também teria tecnologia para fazer isto. O Brasil não passaria fome, porque nós temos tecnologias de atividades, de opção, inclusive de administração pública e de política pública para fazer a nossa gente não passar fome. Então, a esquerda dá o caminho. É preciso dizer, a direita neoliberal destruiu o Brasil. E esta esquerda esta direita, melhor dizendo, de ultradireita, esta direita quase fascista, ela então passa um trator por cima disso, porque além de juntar-se com o neoliberalismo, ela também sai matando. Então, é preciso dizer claramente, o que se passa é que a condição política de superação do país tem que estar na luta progressista. E esta luta tem que mobilizar o povo para que venha a este campo. Então, não tenham vergonha de poder dizer: sou de esquerda e estou numa luta que é a correta, apanhei por muitos anos e hoje eu vou vencer. Porque isto, Leonardo, é o que você disse. O povo, inclusive, vai observar e vai dizer: como é que essa gente tão diminuta, apanhando tanto, resistiu e continua este povo vivo e continua na batalha. Eventualmente o nosso povo vem para o lado da vitória. Muito bom, muito boa. Isso aí é estimulante, é animador, porque muita gente também estava quase desistindo, né? Sem ver a saída. Queria agradecer aqui a Lívia Bezerril e a Maria Glória Moraes Gonçalves, que chegaram como assinantes. Alisson, a Mônica Regina, já nessa linha do combate, né, daqui para frente, ela fala: gostaria que desse exemplos de atividades a serem desenvolvidas nos centros socialistas, especialmente em tempos de pandemia. Como é que vão começar a funcionar os centros socialistas já na linha da formação ideológica? Eu quero poder, então, falar sobre esta caminhada que, efetivamente, é especial para a consecução da nossa luta. Em primeiro lugar, antes de falar diretamente dos centros socialistas, por que é preciso luta de base, luta de massas? Para não passarmos o que se passou com estas ações e estas tentativas dos governos progressistas do Brasil. Eu tenho ocasião de refletir em alguns livros meus, aí, neste caso, eu trato do assunto no livro Crise e Golpe. Eu emparelho, não porque tenham feito a mesma coisa, mas porque a posição no quadro do capitalismo foi levada mais ou menos ao mesmo quadrante,
eu emparelho aqueles governos de Lula, os dois governos de Lula e os dois governos de Dilma Rousseff, aqueles governos que foram de João Goulart e de Getúlio Vargas. Não porque eles sejam iguais, inclusive não tem o mesmo perfil. Um momento era o momento do trabalhismo, esse momento é o momento de um certo neodesenvolvimentismo dos governos do PT. Os governos, todos eles tiveram suas contradições, de Vargas, de Jango, de Dilma, de Lula, então eles têm perfis distintos, mas para os termos do conservadorismo brasileiro e da direita brasileira e internacional, eles foram chamados de esquerda, e muito peculiarmente porque Vargas, inclusive, em algum momento perseguiu até os comunistas, e tem toda uma história aí contra o comunismo, mas eles são tidos, os 4 governos, como governos de esquerda. Os demais são de direita, então não há o que contar aqui, porque só há esses 4 e não há mais nada para fazer. Pois bem, 4 governos ditos de esquerda não são iguais, então não precisam nem mandar mensagem dizendo comparou X com Y, comparou Vargas com Lula, ou Lula com Vargas, depende do gosto de cada qual. Não estou comparando, estou dizendo que para os fins do Carlos Lacerda e para os fins da Rede Globo, eles são ditos de esquerda. Pois bem, e aí tomem como quiser. Qual é o resultado dessa história? Vargas teve que dar um tiro no coração. Jango foi apiado do poder no dia 1º de abril de 64. Lula, 500 e tantos dias preso por esta condição ilegal declarada ontem da Operação Lava Jato, e Dilma Rousseff sofreu impeachment pelas mãos sujas de Eduardo Cunha e de 300 e tantos outros deputados e tantos outros senadores. Para entrar no seu lugar, Michel Temer, para depois então entrar no lugar, Jair Bolsonaro. O que estou dizendo? A esquerda ou as esquerdas variadas, quando tomam o poder, elas têm um histórico pelo qual administram o capital, buscando dar boas condições ao capital, e de fato Vargas industrializou o Brasil só é outro por causa do Vargas. Jango melhorou condições econômicas do nosso povo, efetivamente a ditadura que se deu em sequência as piorou. Lula retomou o processo de crescimento do país, Dilma, inclusive, no seu primeiro mandato, conseguiu elevar ainda um pouco mais esse processo de bem-estar social do povo, e os 4 perderam o governo. Pois bem, qual é a causa fundamental disso? Em primeiro lugar, nunca se assumiram plenamente de esquerda. Então, houve uma dificuldade enorme desses 4 governos em considerar quais eram os seus inimigos. Tanto assim que Vargas teve que ter uma relação ambígua com o próprio Dutra, que o sucedeu, e Dutra era um homem dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo Vargas não conseguia falar contra os Estados Unidos totalmente, embora tivesse um laivo aqui, outro lá, mas ele também tinha posições melhores ou mais favoráveis aos Estados Unidos do que à União Soviética, então não se pronunciava totalmente de esquerda naquele tempo. Jango, a mesma coisa, Lula, a mesma coisa, Dilma, a mesma coisa. Observemos nós o que se passou em outros países da América Latina. Os que mais se pronunciaram à esquerda são os que mais resistiram à investidura neoliberal dos últimos tempos. A Venezuela, a Bolívia, que caiu e voltou, a Argentina, que é menos do que os dois, mas perdeu uma eleição e na outra ganhou, e nós não ganhamos uma eleição de esquerda em 2018. Voltaram no Bolsonaro. Então, o que estou falando é que o primeiro passo da nossa luta é retomar uma bandeira ideológica que não tenha vergonha de mobilizar as massas, porque se der benefício às massas continuam com o pensamento de direita, ganhando benefício pela esquerda, só que a direita diz, esse benefício não foi a esquerda que deu, foi Jesus, foi Deus, meritocracia, mercados, livre comércio, qualquer coisa dessas, vamos privatizar tudo que você ficará melhor, vamos acabar com a CLT que você ficará melhor. E o povo inteiro, então, se insurge contra a esquerda. É porque eu não quero mais, para a nossa gente, que todas as lutas ditas progressistas comecem e depois acabem e sejam destruídas, que é preciso que nós venhamos aprender com a história. Antes de eu falar do Centro Socialista e como fazê-lo, eu quero dizer isso de modo muito claro. As esquerdas do Brasil precisam se assumir ideologicamente de esquerda, senão elas a apanham, porque elas fazem ações progressistas, mas a cabeça delas,
a linguagem delas e a cabeça do povo continua em todo um palavreado e em toda uma lógica de direita. Não, muito boa essa colocação. Importante, quer dizer, o fato de se assumir verdadeiramente num campo político para evitar a confusão entre o público e entre os telespectadores, ou entre o eleitorado de maneira mais ampla. Quando você fala isso, quer dizer que esses governos nunca se assumiram de esquerda, mas me lembrou uma frase do Fábio Conder Comparato, professor de Direito da USP, em que ele dizia o seguinte, olha, no Brasil, você citou Carlos Lacerda, comunista é todo aquele que não defende os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Está num livro dele, ele colocou isso brevemente. Então, também, a meu ver, é a necessidade de assumir a defesa claramente do nacionalismo, né, de uma agenda nacional. Não sei se isso também está no seu campo na sua colocação, né, implícito não só se assumir de esquerda, mas também nacionalista, soberanista, enfim, quer dizer, não está à mercê dos interesses que vêm de fora. Leonardo, olhe o exemplo muito claro da Petrobras. O exemplo da Petrobras unifica as lutas progressistas do Brasil, porque as lutas socialistas e as lutas nacionalistas não socialistas partem do pressuposto de que o petróleo é nosso. Este é um dado mínimo, preliminar, desde do começo do século XX. Portanto, as posições mais progressistas do Brasil são posições em favor dos recursos minerais controlados pela nossa gente, pelo nosso povo. Estas questões são centrais. Não se pode estabelecer nenhuma concessão à entrega do Brasil para o capital, para os interesses exteriores. Portanto, é preciso insistir neste quadro. Eu, inclusive, tenho tanta insistência numa luta nacionalista que, por causa disso, eu tento ensinar a nossa gente, demonstrando que só é possível uma luta nacionalista sendo ela socialista. Porque como é que se garante a Petrobras para o povo brasileiro? Com a impossibilidade de buscar fazer lucros do capital mediante a Petrobras, ou seja, fazendo uma cadeia econômica nacional, e nacional com base no povo. Portanto, não é fazer com que grandes magnatas mamem nas tetas da Petrobras para as atividades paralelas. É fazer com que o povo possa beber dessa fonte. É muito interessante isso que você coloca, porque lembra um pouco da história da Rússia, né? Porque depois da privatização, os recursos minerais continuaram controlados por russos, mas eram os oligarcas russos, né? Os bilionários, até que o Vladimir Putin teve a visão de que os recursos estratégicos precisavam ser nacionalizados. Mesmo que não seja um socialismo ali na Rússia, nesse campo houve uma visão nessa direção. Na China também, o sistema econômico é colocado a serviço dos interesses nacionais. Então, queria pegar como gancho, e porque talvez tenha havido uma ilusão nos governos progressistas brasileiros em relação à burguesia nacional, de que seria possível desenvolver uma burguesia nacionalista. Talvez não seja, né? Faz 100 anos que procuram uma burguesia nacional, e uma burguesia nacional que seja efetivamente nacionalista, porque obviamente há capitalistas brasileiros, mas esses capitalistas vendem a empresa para qualquer estadunidense no primeiro momento de crise e vão curtir os seus capitais em Miami. Portanto, eu não tenho dúvida nesse respeito que nós não temos historicamente nenhuma lógica material que garanta que os capitais brasileiros queiram investir na industrialização do Brasil e, mediante isto, que se crie um mercado consumidor. Esta burguesia brasileira é uma burguesia cuja fragilidade narcísica é patente. O que eu quero dizer com isso? O pobre começou a viajar para a Europa, os Estados Unidos, os ricos já ficam desesperados. Por quê? Porque a riqueza deles é objeto de status apenas, não é objeto de dinheiro velho que se consolida e ninguém mostra. Muito pelo contrário, é dinheiro novo que se esfrega na cara dos outros, e então a pessoa se torna brega, porque efetivamente ela quer com isso fazer com que o quadro social mostre, deixe patente que ela é riquíssima e o outro é um pobre desgraçado. Portanto, não é uma burguesia cujos termos sejam do desenvolvimento nacional. Até porque só há burguesia que ganhe para o seu país se o seu país for
um país central do capitalismo, porque ela não vai deixar de ganhar para si. É um processo próprio de construção. Então, quero dizer com isso que muitas ilusões dessas que campeiam o Brasil por um século, o motor do desenvolvimento nacional será a burguesia nacional, acabem com isso. Eu, inclusive, lancei outro dia, Leonardo, até vou me permitir mostrar aqui, um pequeno livrinho, que é uma coletânea de entrevistas minhas da editora Lavra Palavra, Revolução Entrevista Alisson Mascaro. E houve aqui dentro uma entrevista chamada Pinga Fogo. Eles dão a pergunta e tem que dar a resposta na hora. Eles me perguntam, aonde está a burguesia desenvolvimentista brasileira? Eu respondo, faz 100 anos que estão procurando e não encontram, porque efetivamente não tem. Eu não posso imaginar, inclusive, que estes capitais internos do Brasil queiram o bem desenvolvimentista do Brasil. Olhem este grande capitalista que é o Complexo Globo. Desde quando a Rede Globo deseja o progresso dos capitais brasileiros? Aliás, deseja exatamente o contrário. Então, volto a dizer aqui, somente a força do povo mobiliza e transforma. E se esta força mobiliza, não pode ser para o povo ser escravizado novamente e fazer aqui 10 ou 20 grandes players capitalistas nacionais. O dia em que o povo tiver força, é porque o povo tomou os meios de produção. Então, eu vou dizer aqui muito patentemente, nacionalismo é igual a socialismo. Muito boa, muito bom, muito sintético, né, para as pessoas entenderem, para não haver ilusões sobre uma outra maneira de construir uma emancipação nacional. A China entendeu isso claramente, né? A China claramente entendeu esse processo quando você vê, por exemplo, até os casos dos bilionários, lá tinha o cara do Alibaba, que agora estão sendo de alguma maneira enquadrados, porque algumas pessoas diziam, não, a China é um capitalismo de Estado. Não é propriamente isso, é o que eles chamam de socialismo de mercado, né? O empresário, ele até existe, ele até pode prosperar, mas dentro de uma lógica criada pelo Estado que, por sua vez, busca um certo interesse nacional, né? A China é um caso peculiar de uma sociedade que vive toda ela sob a forma capitalista, no entanto, ela não vive sob a forma neoliberal. Portanto, ela se aproveita do neoliberalismo no mundo. A China está acoplada na dinâmica da acumulação dos Estados Unidos, inclusive, ela se aproveita disso, mas ela não foi idiota, ela não tomou aquilo que outros países acreditaram que foi o receituário do consenso de Washington. Portanto, tem um Estado presente, tem uma intervenção econômica progressista, não é, obviamente, socialismo, porque socialismo é a saída da exploração do trabalho assalariado. Portanto, é o trabalhador tomando meio de produção e é a saída da forma mercadoria. Não é, portanto, socialismo, mas não é, volto a dizer aqui, o capitalismo neoliberal, nesse sentido banal, que não consegue fazer vacina. A China consegue fazer vacina, o que é a prova de que certo grau de mobilização da gente, e a China só tem essa história porque fez uma revolução que custou muito ao país, e uma revolução que teve, inclusive, tentativas muito avançadas de progresso, inclusive ao tempo do Mao Tse-tung. Com esses avanços e retrocessos, a China tem um caldo histórico de mobilização social. Consegue, efetivamente, mobilizar as massas um pouco melhor. Volto a falar, a China está no plano da economia capitalista internacional, padece, inclusive, as contradições do capitalismo. Então, em algum momento futuro, daqui 10 ou 20 anos, quando a crise capitalista mundial começar a se tornar pronunciada, esta crise afeta a China, porque a China hoje é a vendedora de produtos para o mundo, hoje ela passa a ser, inclusive, credora do mundo inteiro, e vai ser muito problemático em algum momento, sendo ela credora de dinheiro para o mundo, que ela veja a crise do dinheiro e a crise da mercadoria e não sofra com isso. Mas, no entanto, ela tem um pouco mais de mobilização social, até para fazer com que, em um dia, esta contradição possa ser resolvida de modo menos traumático do que é aqui para demais países capitalistas, nos quais o neoliberalismo é atroz, nos quais políticas sociais são destruídas e todos esses perfis de organização econômica, institucional, se dão com este quadro que aí se apresenta. Alisson, muito interessante quando você falou, né, que no Brasil nacionalismo tem que ser país periférico do capitalismo, nacionalismo tem que ser sinônimo de socialismo, né?
Os velhos nacionalistas do passado, no Brasil, quase todos eles estavam no Partido Comunista, né? Então isso não é por acaso, não é coincidência, eles já tinham essa percepção. A emancipação nacional passava pela necessidade de uma revolução brasileira. Então, quando você fala em centros nacionalistas, eles também podem ser, centros socialistas, eles também podem ser entendidos como centros nacionalistas, de defesa do interesse nacional. E aí eu queria te pedir para falar mais sobre isso, de como conscientizar as pessoas de que elas são brasileiras, de que elas moram nesse pedaço de terra, que precisam defender o seu futuro dentro desse Estado-nação, dentro dessa ideia de país chamada Brasil. Antes, então, de falar de centro socialista, porque é o grande assunto, eu penso que é a grande caminhada, né, desse momento, eu quero falar uma última palavra sobre aquelas e aqueles que precisam, de alguma maneira, sensibilizar as massas para que saiam da direita e cheguem para a esquerda. Observem que a direita frisa as massas com discursos nacionalistas, bandeira do Brasil, outras coisas mais. Um dos filhos aí do atual mandatário do país, beijou a bandeira dos Estados Unidos, mas as pessoas creem que isso é um ato nacionalista brasileiro. Na cabeça das pessoas é muito louco esse processo, porque defender o Brasil é defender os Estados Unidos contra os comunistas e quaisquer coisas assim. É um quadro muito hipócrita, cínico, um quadro de muita desinteligência. Então, quem é nacionalista brasileiro é quem beija a bandeira dos Estados Unidos, é esse filho aí do presidente da República. Quem defende a moral e bons costumes é o deputado Pastor Everaldo, não é deputado, mas é o Pastor Everaldo, que foi preso, é o Crivella, que defende a moral e bons costumes, é esta senhora Flor de Lis, que prefere a morte ao divórcio. Então é uma coisa muito peculiar esse quadro dos conservadores, porque moral é a Flor de Lis, nacionalismo é o Eduardo Bolsonaro. É um quadro que não fecha. Pois bem, nós podemos dizer, a defesa do país e da nação não é nada disso. Não é a defesa hipócrita dos Estados Unidos. Aliás, é o contrário disso. Pois bem, trazendo então essas bandeiras de nacionalismo, trazendo as bandeiras de progressismo para aquilo que é o chão, agora eu falo do que é central. Estas bandeiras têm que ser fincadas, todas elas, no solo de uma unificação das lutas pelo socialismo. E por que isto? Porque se nós não tensionarmos, se nós não obtivermos aqui, não realizarmos uma tensão social, nós não fazemos aflorar a base material da luta. Porque, efetivamente, se nós nos dermos por satisfeitos com palavras de meio termo, estas palavras são a ideologia do capital. E nós precisamos romper com a ideologia capitalista, senão nós não temos luta efetivamente pela transformação social. Por que a luta de base deve se chamar socialista? Porque o povo tem que ficar chocado, porque ele não escuta falar em socialismo, e o povo tem que ficar, depois de chocado, interessado por saber o que é isso, que tem um estigma extraordinário contra si, e que mesmo assim tem lá o seu filho, o seu sobrinho, a sua sobrinha, a sua neta, que falam assim: vó, tio, pai, mãe, amanhã à noite eu não vou estar em casa porque eu vou a uma atividade de estudos no centro socialista. A mesma curiosidade deve despertar na pessoa isto do que foi há 50 anos alguém que tenha falado assim: pai, mãe, eu não vou mais na missa, ouvir a missa do padre, porque agora eu sou da religião tal. E há 50 anos, naquele Brasil que estava saindo do mundo rural, um pai e uma mãe ficavam chocados em saber que uma filha ou um filho não eram mais católicos. Eles perguntavam: mas por que isso? Ah, porque eu sou da religião tal. Ah, porque agora eu vou no Templo Rosa Cruz. E o pai e a mãe perguntavam: mas o que é Templo Rosa Cruz? A pessoa vai atrás de saber disso. Agora eu sou Seixonoye. Tem que despertar uma curiosidade como essa. E, claro, a pessoa que é ultra religiosa de uma religião, ela fica altamente incomodada que a pessoa
da sua família vá a outra religião. Como ficará incomodado aquela e aquele que disserem assim, eu vou a uma atividade de base socialista? O pai e a mãe ficam chocados, mas depois eles pensam assim, é minha filha, é meu neto, é meu sobrinho, eu gosto dele e dela. Será que eles vão fazer por lá? Então, vocês já digam claramente para o seu pai e para a sua mãe, não vou lá usar drogas, não vou para lá para fazer nada que venha me prejudicar terceiros. Eu vou lutar pela nossa gente. Então, o pai e a mãe, de repente, um dia, resolvem ir lá com a filha, ou o filho, o neto e a neta, ouvirem o que falam nesse tal centro socialista. Aí, por lá, eles estudam o que é a exploração do trabalho assalariado, que a empregada doméstica, por mais que ela trabalhe de manhã, de tarde, de noite, só com o salário dela, ela não vai comprar a sua casa, não tem jeito. Então, esta pessoa diz assim, nossa, eu conheci a minha tia, a mãe daquela menina que vai ao centro socialista, ela pensa assim, a minha tia nasceu logo desde muito jovem, trabalhou, morreu sem comprar casa nenhuma. O que essa menina está falando aqui no centro socialista é uma verdade. E, de repente, nós estamos descobrindo, porque esta é a minha grande reflexão e é o meu propósito com os centros socialistas, é que, na prática, nós venhamos a descobrir, nós descobramos qual é a forma de interação social da nova geração e da luta neste século XXI. Porque eu quero fazer com que a mãe trabalhadora, que não vai ler Karl Marx, O Capital, que não vai ler a obra de Engels, que não conhece Rosa Luxemburgo, que não leu o livro vermelho de Mao Tse-tung, e é provável que nem leia, que esta pessoa diga assim, eu sou socialista. Como é que isso se faz? Mediante o encontro das pessoas, para explicar aquilo que foi falado no livro vermelho do Mao Tse-tung, naquilo que foi falado pelas obras da Rosa Luxemburgo, por aquilo que foi falado por Lenin em Que Fazer. Tudo isso possa ser explicado no encontro amigo, fraterno, feliz entre as pessoas que dizem assim, trabalhador tem que tomar os meios de produção. Quem falou isso? Uma pessoa lá no encontro do bairro que tocou violão para todo mundo, inclusive cantar junto com ele, e ao final falou uma coisa como essa. Gente, e me desculpem aqui falar explicitamente, se até hoje o mesmo quadro do mesmo trabalhador que saiu da roça, veio para a periferia ou subúrbio da cidade, ele então vai escutar uma pessoa tocando violão. E depois de tocar o violão, a pessoa fala assim, olha, Abraão falou que as bichas têm que morrer, que os sapatões têm que morrer. Abraão não falou isso na Bíblia, mas a pessoa mistura alho com bugalho e vai falando uma coisa como tal, e a pessoa acredita. Por que a pessoa acredita que o mundo foi feito em 6 dias e o Abraão mandou matar as sapatões? E isto entra na cabeça dele. Por que ele acredita nisso depois de tocarem um violão por lá, uma música gospel, e ele não poderia acreditar de que ele é pobre, trabalhador e ele pode tomar os meios de produção? Então, estou trazendo o povo para a ciência, e a ciência começa por ser esclarecimento socialista. Isto choca muito nos dias de hoje, mas choca menos do que eu ensinar para o povo de que quem toma vacina vai virar jacaré, de que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º e não há evolução, porque o mundo foi criado faz 6.200 anos, e então uma pessoa dá uma enxadada na sua roça, descobre um dinossauro, aí leva lá para examinar e fala, esse dinossauro tem 2 milhões de anos. A pessoa diz, não tem, porque Deus criou o mundo faz 6.000 anos. Ou seja, custa muito menos eu ensinar a verdade e a ciência para o povo do que ensinar fantasias como tais. Obrigado, Alisson. Tem comentários aqui da comunidade. O Zé Ricardo Fiedler fala, com os últimos acontecimentos, emociona assistir o professor Alisson. O Wilton pergunta, qual o papel dos partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais na construção dos centros, né? E a Mônica Barcoquebas fala assim, professor Alisson, tenho grande admiração pela sua atuação de magistério. O senhor acha que o nosso povo está adoecido no sentido psicanalítico? Né? E aí eu acho que os centros podem funcionar até para essa cura do ponto de vista psicanalítico. Eu acho que tem 2 perguntas. Uma questão do que deve ser feito por partidos e movimentos sociais e sobre esse adoecimento psicanalítico da população. Outro dia eu tive ocasião, por convite do professor Luciano Elia, do Rio de Janeiro, da professora Rita Manso, 2 enormes psicanalistas do Rio de Janeiro, de falar ao público da psicanálise e dizer que o processo nosso, inclusive, de cura
da sociedade é a nomeação. É preciso nomear a dor e nomear a doença para poder curá-la. A doença se chama capitalismo, a cura se chama socialismo. Enquanto nós não nomearmos claramente, nós ficamos rodando em falso e nós não curamos os sujeitos na sociedade. Portanto, quanto a isto, é uma marcha de muito tempo. Quero poder agora, porque eu estou fazendo as análises desde o momento do dia de ontem e hoje, para depois chegar na luta de base, eu quero poder agora falar do Centro Socialista. Leonardo Atushi, ele talvez saiba disso, mas pode talvez nunca ter sido falado em público, ele é uma espécie de padrinho da primeira experiência de Centro Socialista. Por quê? Porque esta dimensão do que eu tenho falado já faz uns 3 ou 4 anos, teve sempre, historicamente, muita gente entusiasmada. Puxa vida, precisamos fazer um trabalho de base e parar de ficar com esta história apenas de uma esquerda que chora, reclama e diz assim, nossa, como o nosso povo está indo para a direita, nossa, como os fascistas dominam o WhatsApp, nossa, como a TV que faz plim-plim nunca dá uma notícia em favor da nossa gente trabalhadora, é só em favor do neoliberalismo. Pois bem, a gente só chorava. E eu disse, nós precisamos sair desta linha de choro e partir para o ataque, diretamente. E isso se chama luta de base e luta para formar centros socialistas. Um dia, este importantíssimo personagem da figura política do Brasil, homem de coragem, homem de luta, que é o deputado Glauber Braga, liga para Leonardo Atushi e pede meu contato, e foi o Leonardo Atushi que fez esta intermediação de contatos, pela qual, então, o deputado Glauber Braga, de um modo brilhante e excepcional, resolveu liderar a implantação prática de uma experiência de centros socialistas nos subúrbios do Rio de Janeiro, tanto da capital quanto do estado. Portanto, uma experiência não só carioca, mas fluminense, acima de tudo. O que estou dizendo com esta experiência notável que vai se concretizar pelos próximos dias? Com base nesse entusiasmo do deputado Glauber Braga, foi possível que nós pudéssemos ter a primeira dimensão de que um centro socialista pode ser fundado. Antes de que você, que está me acompanhando, escreva assim no chat 247. Ah, eu queria que no meu estado também tivesse um deputado para fazer centro socialista. Eu vou falar mais. Não lastime nem reclame. Escreva agora aí no chat. Eu sou da cidade tal. Tem mais alguém na minha cidade interessado em se juntar comigo na garagem da minha casa? Alguém vai dizer, eu não tenho garagem na minha casa porque eu moro em apartamento. Tem alguém interessado em juntar comigo na praça da minha cidade? Sábado às 10 da manhã, domingo às 3 da tarde, na garagem da minha tia, no ponto do bar do Zé, sempre tem um bar do Zé numa cidade, oficina mecânica 3 Irmãos, toda cidade tem uma oficina mecânica 3 Irmãos, ou 2 Irmãos, ou se a cidade for muito da prática sexual, 5 Irmãos, portanto, se encontra na oficina mecânica 3 Irmãos, vai por lá, no meio de graxa, e no meio de motores e outras coisas mais, conversem sobre socialismo. Escreva aí já no chat, eu sou da cidade tal, quero encontrar pessoas para poder fazer um centro socialista. Essa experiência vai ser exemplificada de modo magnífico pelo deputado Glauber Braga, mas não é para deputados apenas fazerem, é para o povo fazer. Então, esta é uma experiência que no ano de 2021 será uma experiência que semeará o futuro da nossa gente. Nós poderemos, com isso, dizer que nós estamos tentando uma luta nas bases. Como ela será? Eu tenho a ocasião de escrever uma carta sobre os centros socialistas, ter entregue ao deputado Glauber Braga a editora Boitempo. No blog da Boitempo a publicou, o site A Terra é Redonda a publicou e o Brasil 247 a publicou também. Inclusive, Leonardo, daqui a pouco pode até passar o link desta carta sobre os centros socialistas, está à disposição no próprio Brasil 247. Pois bem, esta carta, nela eu digo por lá,
como é que será um centro socialista? Como as pessoas quiserem que ele seja. Se vocês são 2 pessoas, 3 ou 4, o que é um centro socialista? É um encontro de 4 pessoas para poder estudar, poder falar para a gente do seu bairro, da sua comunidade. Ah, vocês conseguiram juntar 50 pessoas. Puxa vida, já dá para fazer um pouco mais de coisa. Fazer o quê? Uma intervenção na comunidade, poder, inclusive, fazer um trabalho de base mais bem elaborado, conseguir juntar 200, a gente já faz muito mais coisa. Como é que será a luta de base? Como se conseguir fazer? O Leonardo, inclusive, está mostrando aí o texto sobre os centros socialistas, pode ser acessado pelo Brasil 247. Efetivamente, a minha esperança é que nós possamos concretizar esta luta das formas pelas quais elas puderem ser realizadas. E eu tenho uma esperança a mais, Leonardo. De repente, o deputado Glauber começa essa experiência no Rio de Janeiro. Outras pessoas mais no Rio, em São Paulo e em todos os estados da federação conseguem mobilizar bases para centros socialistas. Com isso, nós vamos dizer assim, olha, este aqui só estuda, e não deve só estudar. Este aqui só faz trabalho assistencial, também não deve fazer trabalho assistencial, só. Este que juntou estudo com ação de base, até assistencial, tem tido mais sucesso. Este aqui que está lendo o livro O Capital, do Karl Marx, está conseguindo tal coisa. Esse outro que está tentando resumir de outro modo, está conseguindo tal outra coisa. Resultado, depois de 1 ano, 2 ou 3, nós temos a decantação das experiências. Nós temos contato pelo Brasil via rede social, via internet, que um diz para o outro, olha, eu estou conseguindo melhor resultado assim, eu estou tentando reunir o povo tal horário, eu estou tentando mobilizar de tal modo ou tal outro, eu estou trazendo partidos políticos, eu não estou trazendo partidos políticos, eu estou trazendo candidatos, não estou trazendo candidatos, são várias experiências, vão sendo decantadas e elas vão podendo, então, nos ensinar aquilo que será a melhor forma de interação social. Ela sairá daqui a alguns anos, mas para que ela saia decantada, ela precisa começar de muitas maneiras, porque a reiteração chega lá. Eu dou a experiência dos religiosos. Antigamente, religioso falava, olhando para de costas para o público fiel e olhando, portanto, falando para a parede. Pois bem, no altar, olhando para o altar. De repente, começam a perceber que o religioso deve falar olhando para a massa. É uma forma de comunicação que vai se desenvolvendo. A mesma coisa será com o centro socialista. Como é que a nossa gente será mobilizada para aprender e falar, ela mesma falar a palavra socialismo e agir pelo socialismo? Tentando aqui, tentando lá. Existe uma multidão de gente de esquerda. Eu vou me permitir, Leonardo, inclusive, falar mais uma questão. Que Sim, vou te pedir, mas não queria te pedir para não comentar esse comentário aqui do Zé Ricardo Fiedler, que você fala da importância de nomear as coisas, né? E ele fala, seria melhor centro progressista, socialista atrai ódio gratuito por quem nem não sabe o que significa. E também tinha um comentário anterior aqui, da Luciana Costa, falando, ecossocialismo ou extinção, precisamos estabelecer certeza e redes entre as lutas dos povos do campo e da cidade, povos da floresta, conheçam a teia dos povos, né? Então, o nosso tempo está até esgotando, porque a gente tem o Giro das 11 daqui a pouco, mas eu acho que esse ponto é importante, né, para você falar sobre... 30 segundos eu vou falar disso, é muito bom. Por que não se deve falar centro progressista? Porque a palavra progressista não quer dizer nada. Progressismo é simplesmente uma posição variável no meio do caminho. Socialismo carreia o ódio de muita gente. No entanto, é isto que tem que ser feito. Não se começa uma luta sem sensibilizar o fundo da alma de alguém. Ninguém vai para uma luta para coisas banais. Luta pela cidadania, luta contra o golpe, luta pelo republicanismo. Ninguém chega para isso. As pessoas têm que ficar incomodadas para dizer o que é esse demônio aí que eles andam falando. Gente, isso é que nem amor. Nunca o amor começa com coisas muito diáfanas. Em geral, ele começa, inclusive, de um incômodo. Nossa, que pessoa que me incomoda demais. Eu odeio essa pessoa. 3 tempos amo a pessoa. É assim com o socialismo. Temos que falar a palavra que nomeia o incômodo e a sua solução. Então, não tenham medo. É verdade que centro progressista incomoda menos? Sim. Mas quem é que sai da casa para um centro progressista? É verdade que centro socialista incomoda mais? Sim, mas as pessoas podem dizer assim, é lá que eu vou, porque eu quero ver esse povão fanatizado chorar
quando eu começar a falar de socialismo. E, eventualmente, esse povão fanatizado, um dia quebra o fanatismo e, nesse dia, o mundo será socialista. Muito bom. Obrigado, então, ao professor Alisson Mascaro. Né? Teve gente aqui sugerindo Centro Libertário também. E o que eu achei muito bom é que várias pessoas aqui no chat colocaram, sou da cidade tal, Goiânia, Belo Horizonte, Pelotas. Então, todo mundo aqui se propondo a criar centros de organização coletiva. Posso pedir uma coisa em 10 segundos, Leonardo? 10 segundos. O Brasil 247 é padrinho desta caminhada. Daqui uns meses, o Leonardo vai inventar um mural para fundar centros socialistas. Mural dos centros socialistas no Brasil 247. Eu quero ver a pessoa escrevendo, eu sou de Quixeramobim, será que tem mais um companheiro em Quixeramobim? Então eles vão se encontrar mediante um mural do 247 e eles vão fundar um centro socialista no Brasil inteiro. Está bem perto. A gente pode estar criando a frente 247, que é exatamente isso. Obrigado, Alisson, muito bom te ouvir. Um grande abraço, obrigado a todos que nos ouviram aqui. Peraí, só o comentário do Márcio Matos está dizendo aqui. Léo, todos os socialistas têm que fazer o que o youtuber Thiago dos Reis faz. Carros de som e outdoors espalhados pelo país, furar a bolha, sem colocar riscos aos limitantes apoiados pelos assinantes. Nico Schmidt, professor, vamos evangelizar então somente para convertidos? O ódio ao socialismo é solidificado. Tem que quebrar esse ódio, né? Eu acho vamos curar o ódio. Essa é a análise. Obrigado, Alisson, mais uma vez. Obrigado a todos. Vamos ficar Grande abraço a todas e todos. Valeu.